esse louvor. O Deus de obras completas, aquele que é fiel, aquele que começa a boa obra na nossa vida, é aquele mesmo Deus que continua nos aperfeiçoando, nos cuidando, nos moldando, nos sustentando, nos fortalecendo, nos guiando, nos direcionando nessa boa obra que é a nossa vida. Então eu já quero iniciar essa manhã, antes de estarmos orando, receber nossa convidada, te lembrando que você não está perfeita, que nós não estamos prontas, que nós estamos no processo, nós estamos em construção todos os dias. Hoje melhor que ontem, amanhã em nome de Jesus melhor do que hoje. Então, minha amada, se cobre menos, mas não se acomode, você não está perfeita, mas você está caminhando para a vida eterna, e aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la. Estamos, irmãs, vindo de uma jornada abençoada de 40 dias. Mas aquele que começa a boa obra, ele não para na metade, ele não é como a gente, que ele começa e ele desiste, ou ele diz, não, isso aqui tá bom, não precisa mais nada, não. Se você acordou, se eu acordei, nós temos um propósito para cumprir. Nós temos uma boa obra para continuar. Nós temos muitas coisas ainda para fazer. Então, por isso, minha amada, abra seu coração nessa manhã. Pegue aí o seu café, pegue sua Bíblia. Você que não toma café, talvez é como eu, que pegue seu chimarrão, pegue seu chazinho. Você que talvez está se deslocando, indo para o trabalho, fique atenta. Porque hoje Deus quer falar conosco. Através de um testemunho, de uma palavra, eu não sei o que nossa convidada preparou, mas eu quero te convidar nessa manhã a entender que para essa boa obra, para as promessas do Senhor se cumprirem em nossa vida, nós precisamos de um posicionamento. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. O Senhor, quando tirou o povo do Egito, e quando ali Moisés estava prestes a morrer, Deus renovou as promessas. E Deus disse que daria aquela terra àquele povo. Mas isso não isentou Josué do posicionamento de líder. Não isentou ele de ter ali que agilizar, organizar, preparar aquele povo para a terra prometida. Não isentou aquele povo da luta. Não isentou o povo de ficar lá, não, vamos ficar aqui no deserto apenas esperando Deus nos dar, não. A promessa, a palavra e a vitória Deus já tinha determinado para aquele povo. Mas eles precisavam fazer a parte deles, que era marchar, lutar, se posicionar, crer, conquistar a vitória, conquistar a promessa, conquistar o que Deus já havia determinado para o seu povo. Bom dia, minhas irmãs. Sejam todas muito bem-vindas. Nossa convidada já está aí, nossa irmã, nossa querida, quem conhece aqui, a irmã Floresci Silva, já está aí, né? Eu já estarei chamando. Você que está iniciando, né? Você que talvez esteja a primeira vez, eu quero estar te saudando. Cadê as meninas da casa? Cadê as meninas da família, né? As amigas de Jesus já estão aí. Irmãs, com saudade, coração apertado para que Deus, né, ali nos direcionasse após esses 40 dias para estarmos juntas novamente. E a direção foi essa. Nós estarmos ouvindo o testemunho, nós estarmos juntas novamente, uma ajudando a outra, uma edificando a outra. E nada melhor do que, né, quem conhece aqui a irmã Floresci Silva sabe que ela é uma bênção. É nossa, né, ajudadora, é nossa intercessora, é nossa amiga, é quem nos ensina muito ali no café. Então é uma honra receber a nossa amiga aqui. Bem-vinda, Luana, Ceci, de onde vocês são, mulheres, né? Cadê as mulheres? Bem-vinda, Bruna. Mais alguém está a primeira vez? Mais alguém está a primeira vez na nossa live? Eu vi que já estão as da casa, né? A Cláudia, que é intercessora, a Jane, eu vi que tá a Charlize aí. Quem mais está aí, meninas? Peço que vocês comentem para estarmos saudando vocês nessa manhã. Deixa eu chamar aqui nossa convidada. Deixa eu estar chamando. Meninas, né? Quem está aí a primeira vez,
A Jane Souza, de Bragança do Pará, longe, que bênção, seja bem-vinda, Jane. Tem a Nuzi também. Bem-vinda, irmã Floraci. Obrigada, paz do Senhor, bom dia. Tá me ouvindo, me vendo bem? Sim. E você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, irmãs estão nos ouvindo bem, nos vendo. Aguardamos, né, um retorno. Minha amada, glória a Deus pelo seu sim. Amém. Por estar aqui nessa manhã conosco. Que Deus abençoe a senhora, que Deus fale. E antes de estarmos orando, né, eu queria que a senhora se apresentasse para as mulheres que não conhecem, que talvez estão aqui a primeira vez. Que a senhora se apresentasse para essas mulheres antes de estarmos orando, iniciando o nosso momento de live. Bem, eu sou Floraci Rosa da Silva, eu sou de Juí, Rio Grande do Sul, congrego na Assembleia de Deus. Tive o privilégio de ser uma das convidadas para escrever alguns textos no devocional do Café com Jesus da Denise Nicola. Sou casada há 39 anos com Valdez Antônio da Silva, tenho 2 filhos, um neto e uma neta, e eu sou pedagoga aposentada, né, no trabalho secular, mas uma serva fiel que busca caminhar, ensinar mulheres, passar alguma experiência que eu, né, tive ao longo da minha vida. Então, essa sou eu. Glória a Deus. E caminho com a Denise já desde o início do café. E estou aqui nessa live em obediência, né, e posicionamento, porque não é fácil, né, a gente aceitar um desafio desses, porque para a Denise é uma coisa normal, para nós, para mim, né, é algo diferente, mas é um privilégio. Glória a Deus, irmãs. Uma coisa que a irmã Floresci tem nos ensinado, né, nesses anos, já estamos indo para 5 anos de projeto. Ela sempre diz assim, que ela não diz não para o Senhor. Bem. Ela, né, sempre nos ensina esse posicionamento. Então, é como ela disse, assim, não é fácil nós estarmos aqui, né? O tempo não ajuda muito, irmã Floresci, o nervosismo é o mesmo, né? Mas, irmãs, é justamente por isso que eu queria iniciar com a irmã Floresci essa série de lives, assim, com as nossas amigas, com as mulheres que participaram. Porque eu percebo isso, irmã Floresci, que às vezes, né, quando Deus nos deixa na zona de conforto, a gente obedece e se posiciona. É verdade. Mas quando saímos, né? Quando saímos da zona de conforto, como que é? Também exige, né, irmã Floresci, posicionamento e obediência. Mas vamos orar para nós estarmos iniciando. Eu quero dar liberdade para a irmã Floresci, deixar bastante tempo com ela. Então, te convido para estar orando comigo pela nossa amada irmã e por nós, amém? Senhor, meu Deus, nós oramos, Pai, pedindo a tua direção, Senhor, nessa manhã, o teu toque, a tua presença, o teu direcionamento. Pedindo, Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós. Aquela porção, Pai, aquela boa parte que nós precisamos. Que o Senhor venha tocando na conexão da internet, que o Senhor venha tocando em casa, tudo aquilo que não vem de ti, seja desfeito. Que o Senhor fale, Deus, e que o Senhor não te cales, Deus. Que o Senhor use tua filha, Deus, para estar nos ensinando mais uma vez, com graça, com sabedoria. Prepare esse momento, Paizinho, ao nosso pedido em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui eu preparei algumas perguntas, né, para nossa irmã. Como ela disse, ela participou do nosso projeto, quem não conhece, né, o nosso devocional Café com Jesus e as Amigas, onde nós estivemos ali escrevendo. E a irmã Floresci, nesse processo, irmãs, ela não foi apenas uma escritora. Ela foi, assim, uma intercessora que pegou junto comigo ali, onde muitas vezes eu pedi socorro, me socorre, estou surtando, não sei se vou conseguir, não sei se vou dar conta. E assim, ela tem sido não somente nesse projeto que ela participou, ela tem sido no café, em nossa vida. Só que, irmãs, ali, o que, né, nós colocamos, assim, a irmã Floresci escolheu esse tema, é que, como falamos, não é somente para zona de conforto, né, irmã Floresci? Não é somente para um tempo, não é somente para um livro,
Mas falando do nosso livro, até para vocês conhecerem, até porque nós temos um chamado especial para você depois da palavra, eu preparei algumas perguntas e a primeira, irmã Floraci, né, para as irmãs também é sobre esse tema, né, posicionamento, obediência, o que tem a ver com o convite? Para a senhora, o que teve a ver com esse convite, né, especial ali do livro, da escrita? Pois bem, antes, né, de responder a pergunta, eu quero justificar por que eu escolhi esse tema, né? Obediência e posicionamento. A Denise me apresentou alguns temas e obediência e posicionamento não estavam juntos, eram dois temas separados, né, Denise? Mas eu vejo que não tem como a gente ser obediente sem posicionamento. Nós precisamos obedecer e nos posicionar. E eu quero usar a Denise como exemplo, se ela me permite. O que é obedecer e se posicionar? No momento que Deus falou com a Denise, né, falou contigo, Denise, para criar o café, você tinha um desejo, né, de fazer um grupo de irmãs, de sentar na mesa, de tomar um café e conversar. Essa era a tua vontade. Mas em obediência, você precisou submeter essa tua vontade à vontade de Deus, que era algo online, algo maior, algo grande. E você obedeceu. Você criou o Café com Jesus e as Amigas, em obediência. E aonde entrou o posicionamento? Posicionamento entrou em defesa desse trabalho que Deus deu para você, quando aquelas vozes vieram contrárias. Porque com certeza vieram vozes para você parar, para você desistir, para não continuar. Então houve uma obediência e um posicionamento, né? É assim que Deus, quando Ele nos chama, Ele quer obediência, mas Ele também precisa do nosso posicionamento. E esse posicionamento e essa obediência realmente não é na nossa zona de conforto. Na nossa zona de conforto é fácil. A gente não precisa nos doar ou fazer algo que não está no nosso dia a dia, tá ali, tá tranquilo. O difícil é você aceitar fazer algo que não é do teu normal. E esse livro, em resposta, então, né, a pergunta, o que tem a ver a obediência e o posicionamento, eu lembro que eu estava no café quando Deus falou, através de uma irmã, né, que tu escreveria um livro, mas com muitas mulheres. Mas ali a gente não, né, é um livro com muitas mulheres. E quando veio o convite, quando Deus realmente falou contigo, você lançou o convite para muitas mulheres, e eu inclusive fui, né, uma das convidadas. No momento, eu me senti, né, honrada e aceitei o convite. Mas no decorrer da escrita, eu tive que me posicionar e dizer sim, eu aceitei esse convite, eu preciso escrever. E ali não é porque é um devocional, são textos pequenos, mas exigiu muito de cada uma de nós, de todo o grupo, porque exigia bastante oração, jejum, e esse era o nosso momento de posicionamento das nossas prioridades. O que eu tenho de prioridade? Nós tínhamos prazo, e o Senhor nos chamando para esse grande desafio. Então, foi um momento marcante, né? Na minha vida, sei que muito mais na tua, porque coordenar mulheres não é fácil, coordenar pessoas, e nós todas somos mulheres simples, né, do dia a dia, nenhuma escritora, só você, mas o Senhor foi capacitando cada uma do seu jeitinho. E tá aí o devocional, né? Lindo, maravilhoso. Já temos recebido testemunhos de como Deus tem falado na vida das mulheres através dos textos. E eu sempre digo, porque foi gerado em momentos de oração, de jejum, de propósito junto com o Senhor. Mas eu gosto muito de ver o processo da prensa ali, né? Das azeitonas para fazer o óleo.
E tudo que Deus nos chama para fazer, nós não estamos falando apenas, né, desse livro, nós estamos falando hoje sobre posicionamento de fé, posicionamento numa vida cristã, posicionamento no dia a dia, posicionamento como mulher, como mãe, como intercessora. Tudo exige, como a irmã Floresci disse assim, um posicionamento não apenas momentâneo ou na motivação, porque começa a surgir ali, né, os desafios, e é ali que nós somos provadas. Ali que nós somos moldadas, ali que vem assim, ó, nossa, será que era de Deus? Porque eu pensei isso muitas vezes, irmã. Será que era de Deus? Será que é de Deus? Então, como a irmã Floresci disse, né? Vem a obediência, mas junto, muito bom isso, irmã Floresci. Eu não tinha lembrado que eu tinha botado separado. Que junto, não adianta você ter obediência, eu quero fazer, mas não fazer a sua parte, não continuar. Né? A próxima pergunta, eu coloquei, né, exatamente falando sobre isso. Em qual momento a senhora precisou viver esses dois temas? Né, do projeto e da sua vida, se a senhora quiser falar. Ao longo do projeto, né, com certeza, creio que para todo o grupo, a gente precisou continuar em obediência e posicionamento. Pois enquanto nós estávamos ali escrevendo, íamos escrevendo, a gente foi testada, a gente estava sendo testada naquilo que escrevia. E isso foi marcante. No momento que eu escrevi sobre cura, porque eu creio que muitas mulheres me conhecem e sabem do problema que meu netinho passou, José, e que foi uma campanha de oração muito grande, muitas mulheres do Café Horário, e o Senhor curou. E eu, quando olhei para ele, o Senhor escreve sobre cura, testemunha. E eu escrevi. Mas parecia tão fácil aquele tema. O Senhor tinha operado um grande milagre na vida do meu neto. E eu comecei a escrever. Só que nesse momento, enquanto eu escrevia sobre cura, o meu esposo ficou doente. Rompeu o tendão de Aquiles, uma coisa simples, precisou operar. Tudo bem até ali, mas depois da cirurgia vieram muitas complicações. Mas bastante. Precisou voltar para o hospital, internar. Eu até teve momentos que eu achei que ele não ia resistir. E eu estava escrevendo sobre cura. Então eu estava sendo testada ali em algo que para mim parecia, não. O Senhor cura. Só que quando tu passa novamente por aquele problema que parece que não vai ter saída, porque não aparecia em exame nenhum a enfermidade, tu se questiona. E ali sim eu precisei novamente exercer minha fé inabalável no Senhor, no Deus que cura, me manter firme e continuar. E isso é um momento que para nós ali, para mim, foi marcante. Então, em todos, até eu dizia para as gurias, eu vou terminar logo os meus textos, vou escrever para passar as provas, os testes. Então, eram processos que a gente estava passando, né? Foi uma experiência incrível. O Deus que cura realmente. Nós precisamos crer, ter essa fé inabalável, mas precisamos estar em obediência e nos posicionando. Obedecer para escrever o texto, para mim, então foi fácil, eu já tinha uma experiência de cura, mas me posicionar na certeza que o Senhor ia continuar curando, não foi um momento fácil. Mas o Senhor esteve conosco em todos os momentos e vencemos. Meu esposo, né, sarou, graças a Deus, o devocional está aí, agindo, né, falando na vida de muitas mulheres. E isso para nós todas não é privilégio nosso, mas é bênção de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãs. Muito forte, assim, ó, como a irmã Floresci disse, nós estávamos no processo de obediência, mas nisso nós estávamos sendo moldados em nossas emoções, em nossa casa. Nenhuma pôde parar, sabe? Irmãs? Pôde parar, ir pro resort, tirar umas férias para escrever. Foi no dia a dia, foi assim, trabalhando, foi no dia a dia, né, trabalhando,
trabalhando em casa, a irmã Floraci também ali com a Andréia, eu acho que também estava com problema de enfermidade também com o esposo. Assim. Sabe, irmãs, assim, é tudo acontecendo. Então ali, irmãs, eu quero, né, já te dizer nessa manhã que muitas vezes a gente acha que para Deus fazer algo na nossa vida, ele vai acalmar o mar, que não vai ter nada, Não que vai. estou obedecendo, Deus vai ali. Não. É. Como eu sempre digo, irmã Floresce, eu percebo assim, ó, que quando nós nos posicionamos, há um posicionamento também do inimigo para nos parar, nos entristecer, nos fazer duvidar. Ou como a irmã disse, às vezes, a irmã Floresce disse, às vezes até a gente pensa, nossa, mas será que Deus vai fazer de novo? As situações não param. Então, irmãs, né? Não sei Não. como Deus está falando contigo nessa manhã, mas obedeça. Talvez Deus não vai curar lá, né? Antes, Deus vai curar no caminho de No obediência. caminho. Enquanto você está obedecendo e posicionada. A Jane está aqui, a Jane testemunhando também, né? Que o café ajudou muito ela no processo da Liz. A Liz também, irmãs, foi, né, uma criança ali que nós oramos muito, pedimos, clamamos. E o milagre aconteceu no céu. Então, irmãs, Deus faz as coisas, né, irmão Floraci? Mas a gente precisa estar orando, clamando, pedindo, crendo, porque Deus sustenta a gente também. Às vezes não é o livramento da situação, da luta, mas às vezes o milagre é a gente continuar, é a gente não desistir no processo. Próxima pergunta, né, irmãs? Eu perguntei assim, ó, para a irmã Floresce, qual, né, a experiência ali que mais marcou ela na escrita. Porque, como eu disse, irmãs, nós não paramos, nós ficamos, né, tendo experiências na escrita, no processo, mas na nossa vida ali no dia a dia. Durante a escrita, né, muitas experiências me marcaram, amigas que estiveram do meu lado, né, especialmente a Lídia, que ela está na live, ela estava todo o tempo, né, do meu lado. Eu escrevia, ela, né, conversava com ela, e nós estávamos ali em conexão, e ela me dando força naqueles momentos, mas o grupo de mulheres foi muito importante, porque nós juntas estávamos unidas em oração, em conexão espiritual assim muito grande, e a gente estava vendo que enquanto meu marido estava doente, o da Andréia também estava. A gente e outras e todas estavam passando por um processo. E essas mulheres eu não conhecia nenhuma delas pessoalmente. Então, foi algo assim tão lindo. E o que realmente me marcou, Denise, foi eu estar presente no lançamento. Quando a Denise, né, você lançou o desafio ali, que o lançamento seria em Esteio, eu senti vontade, assim, de ir, mas eu pensei, é muito longe. Em novembro, para nós, é difícil na empresa aqui, e 400 quilômetros, não, só o lançamento eu nem vou insistir, porque eu sozinha não vou, e coloquei assim que eu não ia, mas no meu coração eu sei que o desejo ardia, porque quando o meu esposo estava viajando, e em momentos de oração, que ele estava, né, dirigindo, orando, e o Senhor falou com ele, que ele deveria me levar nesse lançamento. E ele me mandou uma mensagem dizendo que o Espírito Santo tinha falado com ele que ele iria me dar um presente. E eu pensei, o que será? E ele disse, não, vou te levar no lançamento. Imediatamente eu chorei tanto. E ali eu vi que eu queria muito estar lá, né? Pelo choro que fluiu. E eu sou grata a Deus, né? Porque Ele sempre cuidou de tudo, dos detalhes da minha vida. E esse foi um detalhe importante, porque durante toda a escrita Ele estava comigo, né? Cuidando de tudo, mas eu não ia estar no lançamento. E era uma coisa possível, não era impossível. Então, e eu fui, né? Meu esposo me levou, e ali eu tive o privilégio de conhecer, não todas as mulheres, mas grande parte. Então, elas não tinham só voz, elas tinham um rosto, elas tinham um cheiro, e foi muito bom isso. E ainda marcou também, naquele dia, foi um dia marcante, a presença dos meus cunhados, né? Da Sônia e do Paulo, que moram em Montenegro, para Esteio, dá uns 45 quilômetros. Numa sexta-feira, no dia de trabalho, eles foram
E isso eu achei, assim, uma atitude que me honrou bastante, marcou, né? Foi ali, né, ter alguém da família para estar junto conosco. Isso ali foi algo que o Senhor fez no final, né? Para marcar realmente que Ele estava nos chamando para esse tempo, como diz na caneca que você nos presenteou, que diz mulheres chamadas para este tempo. Então, me senti nesse tempo chamada e cuidada por Deus. E conhecer você, que eu não conhecia, foi um privilégio, né? Conhecer as mulheres, conhecer você, foi um presente de Deus, realmente. Irmãs, realmente foi assim, ó, bem especial esse momento, porque o que acontece, tá, irmãs? Quem tá aqui, né, a Jane, a Charlize, quem não conhece o trabalho, né, irmãs, nós temos ali os encontros pelo Google Meet. Então é um momento de mais intimidade, né, irmã Florescia, onde a gente pede oração, às vezes ouve um testemunho. Então, o que acontece, irmãs? Tem muitas, assim, ó, a irmã Floresci, todas as irmãs que participam do sábado conhecem a irmã Floresci. Então, cria-se uma conexão. Então, irmãs, assim, ó, essa conexão, eu quero até falar sobre isso, né, brevemente, que às vezes a gente pensa assim, ó, porque eu não tenho irmã, porque eu tô nessa cidade, me mudei, eu tô sozinha. Porque eu não tenho amiga, porque eu não consigo me conectar numa igreja, ou talvez você ainda não participe de uma igreja. E a gente sempre, assim, o café nos trouxe isso, que a gente, né, todas vamos morar no céu, glória a Deus. A irmã Florescia é de uma denominação, eu sou de outra, nós não temos placa, nossa igreja não é mais santa, não é a melhor, a gente não é uma igreja. Nós somos aqui pessoas, nós queremos aprender mais da palavra do Senhor. Nós queremos, né, que assim como a irmã Floresci se posicionou, obedeceu, venceu, você também pode se posicionar, vencer. Então, é uma amizade diferente, né, irmã Floresci? Porque a gente não se abraça, a gente não se conhece, mas a gente se conecta de uma forma muito especial. Então, tinha essa conexão, irmãs. E não veio por causa de um livro. Aqui nesse livro não estão as amigas da Denise. Nesse livro estão as amigas de Jesus que disseram sim para esse projeto. Porque muitas foram chamadas. Muitas irmãs foram, muitos convites, muitas orações. Só que, irmãs, o posicionamento exige muitas vezes uma renúncia. Uma renúncia da nossa emoção, uma renúncia do nosso tempo, uma renúncia às vezes de prioridade. Então, assim, foi bem direcionado. E como a irmã Floresci disse, assim, não estavam todas, faltou, parece, uma parte. Mas a conexão, a oração não mudou. Isso foi muito especial, realmente, irmã Floresci. Foi muito, assim, lindo, né, que aconteceu foi ali. Lindo, foi algo, né? E assim, ó, completando, como você disse, são as amigas de Jesus, não são as nossas amigas. Quem caminhou conosco nesse projeto não foram as nossas amigas pessoais, as nossas irmãs, talvez da nossa igreja, mas as amigas de Jesus. Porque o apoio, às vezes, a gente espera das amigas, né, pessoais da gente, e quando esse apoio não vem, talvez você se frustre, mas é o momento de pensar que tu está posicionado em algo maior, em Deus, é Ele que te chamou, é Ele. Mesmo que vozes tentem te desanimar, é só um texto, é só um devocional, não, é algo importante. Eu talvez não escreva mais nada na minha vida, mas ali eu procurei deixar uma marca escrita sobre os meus valores, sobre aquilo que eu acredito. Eu procurei escrever sobre os filhos, sobre, né, tantas coisas ali que só quem tem o devocional ao decorrer, né, das leituras vai ver, mas foi algo que o Senhor me deu e orientada pelo Espírito Santo, e creio que todas as outras mulheres foi a mesma coisa. Fomos, né, ali chamadas para esse tempo, para esse devocional. Talvez no próximo não esteja ali nenhuma de nós, só a Denise com outras mulheres. Mas esse chamado para esse devocional, para mim, foi muito importante, foi algo marcante na minha vida. Irmãs, a irmã Floresci falando, eu quero aproveitar antes da última pergunta já falar sobre isso.
Nosso devocional, ó, por exemplo, aqui tem na página 113, todos os meses, deixa eu ver, assim aparece direitinho para vocês. Todos os meses nós temos esse espaço em branco. Para quê, irmãs? Para que você, ó, página 136, todo mês nós separamos um dia ali, acrescentamos um dia, uma página ao nosso livro. Para quê? Para que você também tenha a oportunidade de participar de um próximo devocional. Para que você também, né, receba. Olha, né, eu tenho o desejo de escrever algo, eu tenho o desejo de participar de um grupo, eu tenho o desejo de deixar escrito, como a irmã Floraci disse. A irmã Floraci, ela falou muito das histórias vividas dela, irmãs. Então não foi coisa assim, eu acho, eu penso. Não, eu vivi, está escrito. Então, irmãs, o nosso propósito não é fazer um grupo fechado. Não é fazer como a irmã Floraci disse, eu tenho dito, né? Não são as minhas amigas, não foram mulheres que eu escolhi, irmãs, não foram mulheres escolhi, foram mulheres que Deus escolheu. E eu não sei se Deus está te chamando para esse devocional, para você escrever, tirar aquele texto do papel, nos mandar, ou se Deus está chamando daqui a pouco para você fazer o seu. Eu vi uma irmã colocando, né? Eu tenho o desejo de fazer um grupo. Irmãs, o posicionamento exige obediência. E tem obediência, irmã Floraci, que eu entendo que é imediata. E o nosso devocional foi assim. Foi assim, ó, eu lembro quando eu comecei a planejar, tive a primeira reunião ali com o advogado para ver toda a questão burocrática e meu esposo estava junto. Irmãs, eu lembro assim que quando eu falei, eu vou ter a reunião do devocional, irmã falou assim, meu esposo disse assim, como assim? Como assim? Eu disse assim, sim, o devocional desse ano, nós vamos fazer. O meu esposo disse, nossa, mas é um projeto muito grande, eu não achei que seria para agora. E aí eu disse, não, tu tava na reunião junto, tu viu ali a gente discutindo, conversando, e tu viu. E ele disse, nossa, mas é muito rápido, é muito trabalho, é muita coisa. Ele começou assim, né, irmã Floresce, dizer assim, nossa, mas tem certeza para agora? Só que, irmãs, eu sentia isso. Que aquela, né, era imediato, sabe, irmã Floresce? Era para agora, era para agora. Que não era para mim esperar. Então, irmãs, tem, né, chamados que Deus vai te chamar, que Deus vai dizer para ti, não é para o ano que vem, filha. Não é para o final do ano, não é para você esperar estar pronta, não é para você esperar estar melhor, estar bem. Tem chamados, irmã, por assim, que, como foi o nosso, que Deus, assim, eu vi que foi, e as irmãs entenderam isso. Que não era para um tempo, era para este tempo. Irmãs, só completando, falando ali, né, que a tua missão, o teu trabalho foi muito grande. O ano todo, né, como você já iniciou dizendo, precisou consultar advogada, precisou procurar editora, foi tantas coisas, para nós era só escrever. E foi muito difícil, não foi fácil. Mas ali no início você colocou que nós escrevemos, eu escrevi o que eu vivi. Realmente todas nós escrevemos o que nós vivemos, mas baseado na palavra de Deus, na Bíblia. E até, inclusive, a gente tinha, né, ali que nenhuma de nós poderia escrever sobre o mesmo versículo. Então, para não ficar lá todo mundo escrevendo sobre o Salmo 91, por exemplo, tinha uma planilha, era tudo com ordem, né? Vamos escrever conforme a orientação de Deus, mas para não ficar uma coisa repetida, repetitiva. E isso foi o teu trabalho, muito difícil, né, de coordenar esta parte também, para que a gente tivesse a liberdade de escrever, mas realmente aquilo que era Deus falando pessoalmente com cada um de nós. E nesse momento eu procurei colocar ali mensagens que eu sei que os meus filhos vão ler daqui uns anos, quando talvez eu nem vou estar mais aqui, eles vão estar lendo, meus netos, vão dizer, essa era minha avó, essa viveu isso, passamos juntos. E por isso foi muito marcante para mim essa escrita, aceitar esse chamado, me posicionar, foi pensando também no legado que eu quero deixar para a minha geração, e parte desse legado eu já tive esse privilégio através do convite, né, em primeiro lugar do Senhor, vindo através de você nesse devocional. Deus, irmãs, bem isso. Deus, ele não, muitas vezes, irmãs,
Deus, ele não vai dizer assim, ó, nos usar. Eu percebo isso na minha vida. Aonde eu sou, vamos dizer, boa. Eu percebo que, né, o poder de Deus se aperfeiçoa onde eu sou fraca. Exato. O posicionamento e a obediência, como nós falamos, não é na nossa zona de conforto. Talvez Deus está te dizendo assim, ó, faça o que você nunca fez, né? Fale com quem você nunca falou. Às vezes tem gente, eu percebo, às vezes até nos dons, né, irmã Floresce? Tem gente, eu gosto de cantar e eu só quero cantar, e Deus daqui a pouco chama para a palavra também. Então, irmãs, Deus nos dá aquilo que a gente pode administrar. A gente vê isso na parábola dos talentos, só que isso não significa que vai ser confortável. Isso não significa que será bom para nós. Isso não significa que não haverão desafios nesse caminho, porque a gente passou por muitos desafios. Mas imagina se nós tivéssemos desistido. Imagina você hoje. Deus está te chamando para algo talvez grande. Eu não falo grande na terra, irmãs. Eu falo de grandioso no céu. Como a irmã Floresce disse, legado. Deixar para os filhos. Deixar algo registrado. Deixar ali um pouquinho, né, daquilo que ela viveu e quer que eles vivam também. No final ia ter o quê? Né? Desistir. Agora ia ver todo mundo colhendo os frutos, aquelas que se posicionaram e continuaram lá. E ela teria desistido. Então, irmã, não desista. Não olhe para a circunstância momentânea. Olhe, não, eu tenho um alvo. Eu preciso continuar no alvo. A Esther aqui, né? A Esther, irmãs, foi a amiga de Jesus que nos apresentou. É verdade. Ficou aqui, né? Que a irmã Floresce é amada. Que é um exemplo a ser seguido. Que ela ama a vida da irmã Floresce, né? A obediência dela e o posicionamento que ela tem. Olha só, irmãs, que bênção. Né, irmãs, que bênção. Esther, um beijo, minha amada. Um beijo, minha amada, né? Irmã Floresce, que mensagem, assim, a senhora gostaria de deixar para cada mulher que está aqui nessa manhã? Nesse sentido do nosso tempo, de obediência, posicionamento. O que a senhora queria passar para a gente? De acordo com a sua experiência, com tudo aquilo que a senhora tem vivido. Quero, né, deixar um beijão para a Esther, dizer que eu também amo ela e que esse ano, com certeza, nós vamos, quem sabe, fazer grandes coisas juntas na obra do Senhor. Que a Esther é uma mulher chamada, ela tem um grupo, né, o Florescer, e ela junta mulheres, tem um lindo trabalho aqui. Né? E a irmã auxiliadora acabou de entrar também, uma amiga de Jesus que Deus usou para falar desse devocional, né, Denise? Verdade. E o que eu quero dizer para as mulheres? Que escutem a voz de Deus, que obedeçam. E quero dizer, como a Denise nos dizia, tu sempre dizias, quando a gente dizia que era difícil, que não estávamos conseguindo, que não ia dar certo, você dizia, se eu conseguir, vocês também conseguem. E nós conseguimos, Denise. Então eu quero deixar essa mensagem. Se a Denise conseguiu escrever 2 livros antes desse devocional, eu consegui também escrever textos para esse devocional. E que você também vai conseguir. Para o próximo, quem sabe não vai ter só 12 mulheres. Vai ter 365, 64 mulheres escrevendo ali. Porque se nós conseguirmos mulheres improváveis, todas donas de casa, você também consegue. É somente obedecer à voz do Senhor, colocar tudo na presença dEle e se posicionar em defesa daquilo que tu acredita. Que ninguém tire do teu coração, da tua mente, aquilo que o Senhor falar contigo. Porque quando nós decidimos obedecer e nos posicionar, muitas vezes vem advertência, vem vozes querendo te parar, é difícil, não é isso, tu não consegue, vai por aqui. Mas que nós devemos sempre obedecer ao Senhor, o que Ele quer para a nossa vida, nesse momento, nesse processo. Eu estou passando um processo, o que o Senhor quer? Eu estava essa semana meditando sobre o processo, Denise, da borboleta. Né? Então, e ali eu, né, meditando, a borboleta, ela não voa na chuva. Nos dias de chuva, a borboleta não voa, ela se recolhe para não machucar suas asas, para não danificar as asas.
E nós também, em momentos de dificuldade, de tempestades, nós não precisamos enfrentar todas as tempestades. Não, nós também podemos fazer igual a borboleta e nos recolher para não nos ferir, nos recolher nos braços do Senhor. Nós não precisamos estar expostas, contando tudo, pedindo oração para todos, mas sim, naqueles momentos de tempestade, que seja eu e Deus, você e o Senhor, que é ali que o Senhor vai te fortalecer. Porque quando a borboleta ela ainda está ali no casulo, ela não pode ser ajudada. Se alguém for ajudar, vai ferir, vai danificar também as asas. E assim é nós. Se alguém tentar interferir no processo que tu está passando com o Senhor, talvez você não consiga cumprir o propósito que o Senhor tem com aquele processo. Então, amadas, se o Senhor falar contigo, vai em frente, vai escrevendo. Já escreva teu texto, né? Quando a Denise chamar, o Senhor falar com ela, tu já está pronta, eis-me aqui para participar com um texto, com algo que o Senhor realmente colocar no teu coração. Deus, glória a Deus, irmãs. Quero deixar a oportunidade, né, para a irmã Floraci, acho que ela trouxe um trecho de algum texto dela, ou uma palavra, né, para ela trazer para nós, assim, além desse conselho, né, quero dar essa liberdade para nossa irmã. Eu não sei como é que está o nosso horário, tá? Que horas já são? Nós temos 10 minutos. 10 minutos. Eu vou ler um texto, então. Eu vou ler um texto e daí nós vamos comentar. Eu, né, até para as irmãs que não conhecem o devocional, para ver como ele está. Eu vou ler um texto que está na página 132. Deus. Esse texto fala de perdão e transformação divina. E o versículo base está em Josué 2, capítulo 2, versículo 18, que diz: Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlate à janela, por onde nós fizesses descer. Esse texto fala de obediência e posicionamento de alguém que o Senhor salvou, colocou na galeria da fé, e eu, por sua grande fé, e eu vou ler esse texto, daí junto com a Denise nós comentamos um pouquinho. Com a morte de Moisés, Deus levantou Josué para entrar com o povo na terra prometida. Ele enviou 2 espiões para examinar a cidade de Jericó antes de invadi-la. Deus os conduziu à casa de Raabe, uma prostituta que tinha sua casa sobre os muros da cidade, lugar de fácil acesso e de rápida fuga. Deus conhecia o coração de Raabe, sabia que ela o temia e que seria usada como instrumento de proteção aos israelitas. O Senhor costuma usar pessoas comuns, improváveis, para realizar grandes obras. Não importa o passado, mas sim o desejo de se posicionar, mesmo correndo riscos, por acreditar em suas promessas. Raabe aproveitou a oportunidade e fez uma aliança com os espiões, pois acreditava no poder de Deus. Ela expressou sua fé na prática, arriscando sua vida, mas crendo que viveria uma nova história. Não estava presa ao passado, mas aberta a viver uma nova estação. O que fomos no passado não define quem seremos no futuro. Quem nos define é Deus. E Ele nos chama para vivermos uma nova vida, onde o perdão e a transformação nos alcançam. Aquela prostituta sem valor para a sociedade estava disposta a abandonar seu passado e viver um tempo de fé e confiança em um Deus de quem ela apenas ouvira falar, mas em quem creu pelas maravilhas que ele fizera ao povo de Israel. A chave da vitória é a obediência ao Senhor. E Raabe compreendeu isso e se posicionou, colocando a fita vermelha em sua janela.
como sinal de fé inabalável no livramento que Deus daria à sua parentela. O escarlate aponta para o sangue de Jesus, que nos purifica do pecado e nos conduz ao Pai, o qual nos chama de filhas escolhidas para viver um propósito específico. A obediência mudou a vida dessa mulher improvável. Foi honrada, teve uma família abençoada, seu nome está na genealogia do Senhor Jesus e é mencionada na galeria da fé em Hebreus 11. Que sejamos mulheres sensíveis à voz do Pai, tendo fé para entender que a obediência pode mudar nossas vidas, dando-nos um novo destino. Então, esse texto fala de uma mulher que se posicionou, né? Em primeiro lugar, obedeceu à voz de Deus, um Deus que ela só ouvia falar. Mas ela precisou se posicionar, fazer a parte dela, que era colocar a fita na janela. Então, esses são os textos do nosso devocional, assim a escrita, né, Denise, baseado na palavra de Deus. Irmãs, teve todo um cuidado para a gente, né, viver isso. Textos bíblicos, alguns têm testemunhos, outros não. Mas uma coisa que a gente bastante no processo, né, por assim, irmã, então vamos fazer mais do mesmo. O que seria, né, mais do mesmo? Mas a Bíblia é uma fonte inesgotável, é um tesouro escondido. Então tem muita coisa ali que às vezes a gente não conhece. Então, irmãs, o que foi lindo, sabe? Foi assim, ó, textos que falam, que nem a irmã Floresce colocou aqui, ó, perdão, posicionamento, obediência, saúde mental, testemunho, cura, milagres, sabe? Nós falamos sobre consolo. Então, setembro falamos sobre vida, sobre propósito, né? Sobre paternidade, o mês de agosto. Março, sobre sabedoria. Falamos sobre casamento, sobre filhos, sobre férias. Então, nós não estamos aqui no sentido para vender livro. Eu não sou vendedora de livro, eu sei que a irmã Floresce não. Não. Mas estamos aqui, irmã. Sabe o que é nessa manhã? É com uma missão de dizer para ti, como a irmã Floresce disse. Se nós conseguimos nos posicionar e obedecermos, você consegue. Não sei se é um livro, eu não sei se é permanecer, continuar obedecendo, se posicionando como intercessora. Eu não sei se Deus não está falando com mulheres aqui como a Esther, né? Que tem trabalho, que tem liderança. E Deus está dizendo, permaneça, continue, se posicione. Eu não sei se Deus está falando com mulheres que são donas de casa, que talvez estão pensando em sair de casa. Irmã, está em casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa família também é posicionamento, obediência. Porque é mais fácil terceirizar, é mais fácil deixar alguém fazer, é mais fácil pagar. Não, então, irmãs, assim, ó, o objetivo dessa live é dizer assim, ó, né, que nem a irmã Floresce disse, irmãs, o posicionamento é difícil, não é fácil, mas é maravilhoso. É um processo assim maravilhoso, porque a gente é curada no processo, como a Aline profetizou na nossa primeira reunião, que Deus tinha falado que mulheres seriam curadas nesse processo. A gente entra no processo de obediência, a gente sai outra, a gente não sai outra, irmã Floresce. É, verdade. Então, irmãs, né, eu vou deixar a liberdade para a irmã Floresce encerrar, deixando uma palavra, deixando, né, talvez mais alguma colocação e orando por nós. Mas eu quero, né, encerrar a minha parte nessa live dizendo assim, eu não sei o que Deus está te chamando. Às vezes é impossível, porque nós estávamos ali mediante o impossível, irmãs. Capacitação, organização, financeiro, nós estávamos diante assim, ó. Eu falei muitas vezes ali, eu disse assim, eu me vejo assim, ó, diante do mar vermelho, que eu não tenho para onde voltar e eu não tenho para onde ir. Eu só tenho uma posição, continuar, não posso voltar. Então, né, ó, que nem a auxiliadora falou, né, ela quer, mas ela não se sente capacitada. Assim somos nós, irmãs. Quando Deus nos chamar a algo, né, para algo, Cláudia, que Deus te abençoe, estaremos orando por ti, né? Então, irmãs, quando Deus nos chamar para algo, não vai ser naquilo que nós somos boas, capacitadas, naquilo que nós, eu sei fazer isso muito bem. Será desafiador.
Mas será maravilhoso o que Deus vai fazer, porque Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Uma Floracia está com a oportunidade. Para encerrar, eu quero dizer para as mulheres que estão nos assistindo, quero dizer para Esther, a irmã auxiliadora, que acreditem na chamada de vocês. Que acreditem, porque vocês precisam acreditar. Esther, tu precisa acreditar na tua chamada. Obedecer, você já obedeceu. Mas se posicione, defenda a tua chamada, faça o que o Senhor tem colocado na tua mão. E assim é para cada mulher. Quando nós nos posicionamos, a mulher é o pilar do lar, da família, e onde tem uma mulher posicionada para o Senhor, Ele cuida de cada detalhe da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa família. Então, como a Denise disse ali, que eu procuro estar disponível para o Senhor, procuro aceitar um convite, não é porque eu gosto de ir, de estar, né, mas em obediência ao Senhor, por tudo que Ele faz na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida do meu esposo, no meu casamento, em tudo, em tudo. E isso, a vida que nós queremos, depende do nosso posicionamento. O que tu quer para o teu filho, para a tua filha, apresente ao Senhor, mas se posicione, cuidando desse teu querer, dessa chamada que o Senhor tem na tua família. Então, se posicionar não é fácil. Às vezes nós vamos receber críticas, né, Denise? Pelo posicionamento. Mas eu sei o Deus que me chamou. Eu conheço a voz do meu Deus. Eu sei quem fala comigo. E é dentro desse posicionamento que eu me mantenho, que eu acredito e que eu vou. E como disse a Denise, nós não vendemos livros. Eu não ofereci o devocional assim para ninguém. Eu publiquei nos meus stories, eu coloquei, até disse a Denise, eu pessoalmente não vou vender, vou colocar o café. Mas muitas mulheres pediram e eu sei que grandes coisas o Senhor fez através desses 40 dias de oração no grupo de mulheres que acompanharam, que fizeram, né? Ali era a leitura do devocional, textos abençoados, tiveram o privilégio de ouvir a voz de cada mulher, de cada escritora, e creio que o Senhor fez grandes coisas. Então, não tenha medo de se levantar quando o Senhor te chamar e dizer, eis-me aqui, usa-me a mim. Ele vai capacitar, Ele vai organizar o tempo, Ele vai prover tudo. Aquilo que para mim era impossível, o Senhor fez. Coisa simples, para mim era impossível ir até Esteio, mas eu estava lá, porque o Senhor providenciou. Cuidou de detalhe, cuidou da viagem, foi tudo maravilhoso. E eu agradeço nessa oportunidade, agradeço a Denise por ter me chamado. Desde ontem já estava, né, ansiosa, não é fácil, mas eis-me aqui, venci. Eu sempre penso assim, vai passar e eu vou vencer. Às vezes são situações difíceis, mas vai passar e eu vou vencer. Com o Senhor não há batalha perdida. Isso aí. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por este momento de conversa, de testemunho, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre o Teu fazer, sobre o Teu querer. Pai querido, eu de mim não tenho nada, a Denise também não, mas Tu tens, Pai. Tens para capacitar essas mulheres que estavam nos ouvindo, para fazer o que elas precisam, porque Tu és o Deus que faz muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, Senhor. E neste momento eu agradeço esse privilégio de estar aqui juntamente com essas mulheres, conversando um pouquinho das maravilhas que o Senhor fez através desse devocional em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este momento de escrita, momento de lançamento. Para mim, na minha vida, foi um divisor de águas. Algo, Senhor, que o Senhor me deu como privilégio
de participar, de estar ali, Senhor, juntamente com essas mulheres, com essas amigas de Jesus. E eu peço, Senhor, que o Senhor levante muito mais amigas, amigas de Jesus, que no próximo devocional ali esteja escrito testemunhos, Pai, de cura, de vitória, Senhor, de mulheres que caminharam este ano conosco, lendo, se alimentando da Tua palavra através desse devocional. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmã Floraci. Eu quero te agradecer, minha amada. Agradecer cada irmã que esteve aqui conosco nessa manhã. Agradecer o seu posicionamento. Amém. Irmãs, o posicionamento, ele, quando uma mulher se posiciona sem querer, a mulher, ela tem um dom de Deus para influenciar pessoas. Uma mulher influencia seu marido, seu esposo, suas amigas. E o posicionamento de fé, irmãs, o posicionamento de querer ajudar, o posicionamento de querer encorajar outras mulheres. Isso, na irmã Floraci, é cativante, isso encoraja, isso ajuda, isso nos fortalece. Eu me lembro ali quando o José estava ali na barriga da mãe dele, a irmã Floraci, né, profetizava muito, dizia: Deus não nos dá presente quebrado. Então, assim, irmãs, aquela frase assim, ó, não estou falando quebrado, irmãs, no sentido assim, ó, de falha, não, mas no sentido assim, ó, aquele posicionamento, Deus nos deu esse presente, Deus nos deu, o presente quebrado não serve para nada, né, irmã Floraci? É verdade. Deus não é com propósito. Então, irmãs, às vezes o teu sim vai influenciar pessoas que você nem conhece. O teu sim vai ajudar pessoas que você nem imagina. E como nós Traz falamos, ele aqui, vô. a gente vive mais do que pensamos. Então, minha amada irmã, se posicione, obedeça. Não será fácil, mas com Deus nós conseguimos, né, irmã Floraci? Com É Deus. verdade. A gente planta fé, colhe milagres, a gente, né, vence o processo. Irmãs, que Deus abençoe a Andréia ali, Deus abençoe a Adriana, a Vika Rosane, a Silvia estão conosco, a Cláudia também que participaram do projeto. Deus abençoe, muito obrigada, minha amiga. Que Deus te abençoe. Agora, como a Denise disse, Deus não dá presente quebrado. Meu filho, né, tinha escutado um recado do Senhor que ele iria ganhar um presente. E dali um tempinho a minha nora engravidou, diz: está aí o presente, está aí. E eles felizes com o presente, e o presente foi muito difícil. E eu dizia, mas ele dizia: mas o meu presente está tão difícil, era tanta enfermidade, tanto problema, né? Tá lá no texto da página, acho que 213, tu leia lá o testemunho. E eu dizia: mas o Senhor não dá presente quebrado, ele vai consertar, ele vai vir com saúde. E agora eu gritei aqui, né? Eu estava na live, mas gritei: vou trazer ele aqui. Que o José chegou, né? Ele fica com a vovó de manhã. Ele é um menino forte, sadio, porque o Senhor, ele faz muito mais que nós pedimos a ele. Nós precisamos ter fé inabalável, obediência e posicionamento. Amém. Glória a Deus, irmãs. Que Deus abençoe cada uma. Gratidão, minha amiga. Que Deus abençoe e dê uma saúde para vocês, irmãs. Senhor, amém.